manifestar Cristo, que não é apenas uma peça do museu, mas que está vivo no meio de nós. Este dia que celebramos o Dia das Mães, também. Maria é a bendita de todas as mães. O mês de Maria, estou o mês também do Rosário, mês da oração, e é importante que nós aqui nos dividimos ao domingo para celebrarmos a oração, as orações, que é a Eucaristia, mas também nas nossas casas, rezarmos em família, rezarmos sobretudo pela paz. E corremos um sério risco, é de normalizarmos isto, isto passar a ser uma rotina e cair no esquecimento. E a oração ajuda-nos a estarmos vivos, a estarmos despertos, para continuarmos a pedir pela paz, para que o Espírito Santo venha ao coração dos poderosos deste mundo e os faça demover dos seus intentos malignos. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele amamos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças ao Teu Senhor. Vós que estáis na terra do Pai, desde que nós, só vós, Santo Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por saber restituir à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A liturgia deste domingo, do tempo de Pascal, recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua palavra. A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projeto libertador de Jesus testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus que aos homens. A segunda leitura apresenta Jesus o Cordeiro imolado que venceu a morte e que trouxe aos homens a libertação definitiva. Em contexto litúrgico, o autor põe a criação inteira a manifestar diante do Cordeiro vitorioso a sua alegria e o seu louvor. O Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projeto libertador de Jesus, mas avisa que a ação dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem reconhecer o ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua palavra. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos dizendo: Já vós provinhos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer cair sobre nós o sangue deste homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais que sujeitou Jesus, a quem vós deste a morte, surpreendendo no madeiro, Deus exaltou pelo poder
e como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus tenha concedido àqueles que lhe obedecem. Então os judeus mandaram açoitar os apóstolos, imitando-os e não falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio, cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Senhor, porque nos salvaste. Louvado seja Senhor, porque nos salvaste. Quero exaltar-vos, Senhor, porque me libertastes. Não deixes que os inimigos se distraem de mim. Arriscastes a minha alma ao abismo da morte. Fizeste-me reviver quando já descia a cova. Louvado seja Senhor, porque nos salvaste. Escutai-me, Senhor, tende piedade de mim. Pela vossa graça, vinde socorrer-me. O meu luto converteu-se em exultação. Dar-vos-ei graças, Senhor, para sempre. Louvado seja Senhor, porque nos salvaste. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi agora muitos anjos que estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares que diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi enviado para receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória do mundo. E ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e no universo inteiro exclamarem: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro que o louvor e a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Os quatro seres vivos diziam: Amém. Os anciãos prostraram-se em adoração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: rapazes, tens alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas mais do que estes? Ele respondeu-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia dado glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Palavra de salvação. Glória a Deus. Um determinado professor disse a respeito de São Pedro: coitado de São Pedro, o que fizemos com São Pedro? Pusemos-lhe capas e capas douradas às costas e tiaras na cabeça e esquecemos de que Pedro foi um simples pescador. Irmãos, é verdade, nós enaltecemos a figura de Pedro de tal modo que nos esquecemos de que Pedro, como cada um de nós, não teve um percurso linear no seguimento
como todos nós. Talvez só nos tenhamos fixado neste diálogo final entre Jesus e Pedro para afirmar uma vez mais que Jesus lhe confiou o encargo da Igreja. Este diálogo mostra-nos um Pedro muito amigo de Jesus, mas que depois acaba por fugir, deixando Jesus sozinho. Vemos em Pedro um homem cheio de valentia, mas também cheio de fraquezas, como nós. O que escutamos neste Evangelho é como que uma repetição, ou melhor, um recomeço no seguimento de Jesus. O mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Foi o mar onde Pedro conheceu Jesus e onde Jesus chamou para o seguir. Vejam só. Jesus aparece agora, o ressuscitado aparece a Pedro, precisamente onde Pedro o tinha conhecido antes, no mar da Galileia. E aconteceu exatamente a mesma coisa, uma pesca milagrosa. A diferença é que, desde que Pedro havia negado Jesus, antes da sua morte, eles ainda não se tinham encontrado. O Evangelho de São João põe aqui o último acontecimento histórico entre Cristo e Pedro, na altura em que Cristo passou, já depois de ser flagelado e coroado de espinhos, e cruzou-se com Pedro, em que Pedro negou Jesus Cristo. A partir daí nunca mais se encontraram. Pedro desesperou, fugiu, desapareceu. E agora, nessa terceira aparição, Jesus aparece precisamente no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, onde os discípulos estão a pescar. E por isso, o discípulo amado João, quando diz, é o Senhor, Pedro automaticamente vestiu a túnica e a trouxe ao mar. E nadou até à margem para se encontrar com o Senhor. E vejam bem, irmãos, Jesus não pergunta a Pedro se ele está arrependido. Jesus nem o envergonha na frente dos outros. Este não é o estilo de Jesus. O nosso Deus não é um Deus ressabiado. Jesus apenas pergunta a Pedro se o ama. O amor é sempre o mais importante. E Jesus pergunta a Pedro se o ama o mesmo número de vezes que Pedro negou Jesus. Jesus ensina-nos o que significa perdoar e esquecer. Jesus não cobra o passado. Os nossos erros, o nosso passado não nos podem fechar a nós próprios, nem fazer com que vivamos com ressentimentos, com mágoas ou com a sombra do passado. Jesus ressuscitado vem dizer-nos isto mesmo: tudo está perdoado. Liberta-te. É preciso sorrir para o futuro e não ficar a chorar o passado. Mas este passo do Evangelho diz-nos ainda uma outra coisa curiosa nos relatos da ressurreição. Os discípulos voltaram às suas rotinas. Madalena e as mulheres vão ao túmulo cuidar de Jesus. Os discípulos de Emaús regressam à sua aldeia. Pedro e os outros pescadores à sua vida no mar. Nós também por vezes preferimos as rotinas ao desafio do Evangelho, como se Cristo fosse uma coisa do passado. Jesus ressuscitado, com quem eles se encontram, volta a enviar, e a nós também nos envia na nossa vida, para caminharmos na frescura e na alegria de Cristo ressuscitado. Volto a dizer, é o que significa precisamente a coroação. Venho aqui com os meus problemas, com as minhas inquietações, com as minhas coisas, com a minha vida, etc. Mas sairmos daqui com a frescura, a alegria, a vida do vivente
que vive em nós, do ressuscitado. Este dia também, irmãos, é o dia da mãe. Não é? No fim, vamos entregar algo muito especial a cada mãe. E eu lembrei-me aqui de um conto, de uma fábula, acerca da mãe, em que diz que o coração de mãe é onde o frio não entra. Então esta fábula, muito rapidamente, diz assim: conta-se que, certa vez, o frio ficou surpreendido por ouvir um passarinho a cantar em pleno inverno. E perguntou-lhe: ó passarinho, onde é que passaste a noite? E o passarinho disse: passei a noite no estábulo, onde os bois repartiram comigo o seu calor. Na noite seguinte, o frio aumentou tanto o frio, que o bafo dos animais mal saía, congelava. E o frio pensou: o passarinho já deve ter morrido. Para sua surpresa, de manhãzinha, quando o sol raiou, o passarinho voltou a cantar. E o frio perguntou-lhe: passarinho, onde é que passaste a noite? E o passarinho disse-lhe: passei a noite numa cova onde os lavradores tinham feito uma fogueira, e aí aqueci-me. E nessa mesma noite, o frio transformou a cova num autêntico frigorífico. Pensou ele: desta vez o passarinho não escapará. E no dia a seguir, quando o sol raiou, o frio voltou a ouvir o passarinho cantar. E perguntou-lhe: ainda não morrestes? Onde é que passaste a noite? E o passarinho disse-lhe: passei a noite junto ao coração de uma mãe que apertava o filho contra o peito. E o frio pensou: aí não consigo entrar. E deu-se por vencido. Irmãos, o que é que isso nos diz, irmãos? Uma das maiores maravilhas que Deus fez foi o coração da mãe. O coração da mãe é o que se parece mais com o amor de Deus. O coração da mãe atinge níveis de entrega, de doação, que a razão humana não consegue entender. É assim também o coração de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do que há de vir. Amém. Irmãos, a Igreja é convidada em cada tempo a lançar as redes para a pesca. Voltemos para Jesus o nosso olhar, para que Ele dê fortaleza aos que trabalham e sofrem humilhações pelo seu nome, dizendo com alegria: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa a quem Jesus pede que o ame, pelas ovelhas e cordeiros que Ele apacenta e pelos bispos que com Ele seguem a Cristo, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos homens públicos construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, e pelos que são perseguidos por falarem de Jesus. Oremos, irmãos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Peçamos, irmãos, pela Casa do Povo das 12 Ribeiras, que hoje faz meio século de existência, para que seja cada vez mais uma casa de povo ao serviço desta comunidade, ao serviço dos mais fragilizados. Oremos ao Senhor. Por todos os seus sócios fundadores e por todos os seus sócios que, ao longo dos tempos, contribuíram com a sua boa vontade e que já partiram, oremos ao Senhor. Senhor Jesus ressuscitado, que nas margens do mar da Galileia preparaste o alimento que querias partilhar com os apóstolos e nessa celebração de Páscoa vos dais na palavra e na Eucaristia, partilhai connosco o vosso amor e conduzi-nos ao festim da eternidade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, cônego Hélder Fonseca Mendes, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, por alma dos sócios fundadores da Casa do Povo, das 12 Ribeiras, e também por alma de todos os sócios falecidos desta mesma instituição e benfeitores. Lembrai-vos também de Francisco Augusto Silva Cota, Guilhermina Jesus Mendonça, Manuel Caetano Machado Júnior, seus pais, irmão, cunhada, Maria da Conceição Pimentel e por alma de Clara Augusta, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Jorge, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Irmãos, na alegria de Cristo, na alegria e na frescura de Cristo ressuscitado, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Eu digo que entreis na morada, e uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ao ato da coroação, vamos nos posicionar todos. Não esquecendo que, ao sairmos daqui, levamos connosco a alegria e a frescura de Cristo ressuscitado para as nossas vidas, para as nossas casas, para a nossa sociedade.
Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em paz, que o Senhor a todos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.